Vamos a mais um vídeo para botar no canal, falando sobre o livro de São Mateus, Evangelho segundo Mateus. Só que nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao livro de São Mateus. É bem verdade que eu já tenho alguns vídeos postados no canal, mas eles não seguem uma ordem. Eles estão aleatórios. Eu prego o capítulo tal, depois aparece o capítulo tal. Foi um período que eu fiz estudos com os irmãos lá na igreja, no tabernáculo, e ali, eu não consegui gravar. Até foi feita uma sequência, mas eu não consegui gravar. Gravei capítulos específicos. Inclusive tem o capítulo 1 todo feito em forma de estudo, que é do versículo 1 ao versículo 17, se eu não estou enganado, é a genealogia de Jesus Cristo, que eu trato versículo por versículo, falando sobre a pessoa que está sendo comentada naquele momento, naquela genealogia, naquele versículo. Vai até o 17. Depois entra o versículo 18, eu não sei se é até o versículo 24, que fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E aí eu trato na série A Divindade de Jesus Cristo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um primeiro vídeo como uma introdução, depois vou fazer um vídeo, capítulo 1, lido corrido mesmo, com alguns comentários, mas não como já tem no canal. Vou respeitar os vídeos que já estão postados, mas vou fazer essa nova série de vídeos aqui. Vamos, sem demora, vamos ao assunto propriamente. São Mateus. De que trata este livro? É uma biografia de Jesus escrita especialmente para convencer os leitores judeus de que ele era o Messias, que nós sabemos que quando Jesus chegou aqui na Terra, há 2000 anos atrás, não tinha nada. Estava tudo bagunçado, a religião virou comércio, como hoje. A religião virou comércio, tinha muita tradição, que não tinha nada a ver com o judaísmo e tudo mais. Os preceitos foram mudados. Tanto que quando Jesus veio, e a Bíblia fala da vinda, apresenta o Messias desde lá de trás, lá do começo, na criação. O Eterno diz naquela conversa que teve com Adão, Eva e a serpente, que ainda não era uma serpente, era um animal ereto, era uma besta. A serpente ela virou depois, quando foi amaldiçoada. Então desde lá que ele disse, vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, o Messias. E toda a Bíblia vem. Quando chegou que estava essa bagunça que estava na época do Senhor, negaram até crucificaram o Messias. O que estão fazendo hoje? A palavra de Deus vem aos homens, os homens tradicionalizados com suas igrejas, tradições, costumes e tudo mais, negam a revelação da palavra, negam o profeta que está prometido na Bíblia e dão as costas para o Evangelho. Vamos ao próximo tópico. Quem escreveu? Mateus, Levi, ex-coletor de impostos, um dos 12 discípulos de Jesus. Quando ele escreveu estas coisas? Ao que parece, Mateus escreveu nos anos 50 ou 60 depois de Cristo. Agora, onde isso se encaixa? O que marca esse acontecimento? O nascimento de Jesus marcou o início de uma nova era da história da humanidade, a era da nova aliança de Deus com os homens, com a humanidade. Deus se fez homem para tratar com os homens. Cristo é Deus. Vamos a um rápido esboço aqui do livro. Ele tem 28 capítulos. No capítulo 1 e 2 você encontra o nascimento
e os primeiros anos de Jesus, do capítulo 3 e 4, nós encontramos o batismo de Jesus e o início do seu ministério. Os capítulos 5 ao 7, você encontra o Sermão da Montanha. Capítulos 8 e 9, Jesus prega na Galileia. Capítulo 10, Jesus envia os 12 apóstolos, os discípulos. Capítulos 11 e 12 é a continuação, é a continuação do ministério na Galileia, que está no 8 e 9, no capítulo 8 e 9. Capítulo 13, a parábola do reino. Você lendo o capítulo 13, você vai encontrar várias parábolas que vai tratar sobre o reino dos céus, como se dará, N acontecimentos dentro desse capítulo. Os capítulos 14 ao 17, Jesus revela ser o Messias, ele se mostra, diz quem ele é para o que veio, o Messias. Capítulo 18, vida na comunidade dos cristãos, você vai descobrir como era, ou vai aprender como era a vida, como tem que ser. O capítulo 19 e 20, Jesus prega na Judéia e Pérea. O capítulo 21 ao 27 trata da última semana de Jesus aqui na terra em vida, antes de ser crucificado. E finalmente o glorioso capítulo 28, que deveria ser um motivo de festa todos os dias, não essas festas pagãs que nós temos aí para vender produtos e prender as pessoas numa fé ilícita, numa fé errada, mas é a ressurreição de Jesus. Isso era para estar sendo festejado até hoje. As pessoas nem querem saber. O conceito principal desse livro é o seguinte: Reino dos Céus. Ele trata sobre isso. Conceito principal. Entre parênteses, a palavra céus significa Deus conectado a um povo judeu ou a um público judeu. Fecha parênteses. Personagens. Os personagens principal. O principal personagem é Jesus, Senhor Jesus Cristo. João Batista, o profeta, pregador do deserto que preparou as pessoas para a chegada de Cristo, de Jesus. Herodes Antipas, governador idumeu da Galileia. Pilatos, governador romano da Judéia. E os fariseus e os saduceus eram os crentes da época. Hoje, nós temos Assembleia, Batista, Universal, Casa da Bênção, Deus é o Amor, Quadrangular, Presbiteriana, todas elas, Tabernáculo da Fé, etc. Cheio de denominação. Líderes religiosos que questionavam, olha se não é, líderes religiosos que questionavam a autoridade de Jesus. Aí você diz, não, mas eu sou de uma dessas igrejas que você falou aí e eu não questiono. Questiona quando prega errado, quando prega diferente do que Jesus falou. Questiona quando pratica diferente do que Jesus mandou. E eu provo na Bíblia que vocês fazem tudo errado, mas sustentam a condição de que estão numa igreja e dizem que tem a verdade, e até peitam quem tem a verdade. Judas Iscariotes é outra classe de gente, traidor, traiu Jesus, traem Jesus por política, traem Jesus por dinheiro, traem Jesus por prazeres, por mulher, por festas, negam, adulteram a palavra de Deus e colocam lá no preceito da prática cristã atos, ações, costumes que não tem nada a ver com o que manda a palavra. Vamos a algumas datas aqui que vai ajudar nessa introdução. No ano 37 a.C., Herodes o Grande começa a governar. No ano 6 a 5 a.C., se dá o nascimento de Jesus.
A fuga para o Egito acontece no ano 5/4, quando Herodes começa a perseguir, mandar matar. Perseguir ainda é muito nobre, manda matar as crianças recém-nascidas. Cruel, muito cruel. E Jesus é orientado por Deus, José e Maria são orientados por Deus a levar Jesus, sair com Jesus dali para o Egito. No ano 4 a.C., Herodes o Grande morre. No ano 4/3 a.C., Maria e José trazem Jesus de volta e ficam em Nazaré, retorno a Nazaré. No ano 6 depois de Cristo, a Judéia se torna província romana, ou seja, Roma toma aquela área toda lá e a Judéia se torna uma província, um domínio romano. No ano 6/7 depois de Cristo, Jesus visita o templo ainda menino, parece que é 12 ou 13 anos, criança ainda. No ano 14, Tibério César se torna imperador. No ano 26, Pôncio Pilatos é nomeado governador. Jesus está lá pregando, está tudo aqui acontecendo. No ano 26 e 27 depois de Cristo, Jesus inicia seu ministério. Ele é batizado, já adulto, e começa o seu ministério. No ano 28, Jesus escolhe 12 discípulos. No ano 29, Jesus alimenta 5.000 pessoas, a multiplicação dos pães e dos peixes. No ano 30, Jesus é crucificado, ressuscita e sobe aos céus. Vamos a uns poucos versículos aqui que vale a pena memorizar. Das centenas de excelentes passagens de Mateus, veja algumas referências que são muito importantes. Por exemplo, no capítulo 5, versículos 3 ao 10, você encontra as bem-aventuranças. Ainda no capítulo 5, do versículo 14 ao 16, vocês são a luz do mundo. Cristo fala sobre este assunto. No capítulo 6, versículos 9 ao 13, você encontra a oração de nosso Senhor, o Pai Nosso. Capítulo 6, versículos 19 ao 21, Jesus fala sobre não acumular tesouros na terra, se desprender, se desprover de coisas daqui dessa terra. No capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Tesouro, Senhor, deixar para lá, se não deixa, como vai servir a Deus? Não dá para servir a dois senhores. Capítulo 11, versículos 28 ao 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o sábado. Jesus é o nosso sábado. No versículo 28, no capítulo 28, versículos 19 ao 20, Jesus diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Perspectiva masculina. Homens comuns. Os 12 apóstolos formavam um grupo de homens muito diferentes que Jesus transformou numa equipe coesa. Cada um tinha um espírito, um costume. Pedro era brigão, respondão, cada um tinha um temperamento. Ele lhes mostrou o que fazer. Isso é para nós de hoje. Ele os ensinou. Isso também é para nós hoje. Não é o que a igreja diz, não é o que a denominação A, B, C ou D diz. Pode isso, não pode aquilo. Qual é a verdadeira, qual é a certa? Porque qual é a que Deus vai salvar? Se Deus vai salvar a A, por que não vai salvar a B? Vai ser injusto? Deus vai cometer injustiça? Tem um centro, e o centro é a palavra. Ele lhes mostrou o que fazer, ele os ensinou. Quando advertiu sobre a ira, o adultério, o divórcio e a vingança, Jesus falou de uma perspectiva masculina. Ele lhes deu experiências práticas, ajudou a resolver seus conflitos. Ainda hoje,
A Bíblia não está anulada, continua valendo. Seus conflitos, em especial as lutas pelo poder, que atrapalha muito a vida do homem. Lidou com traição e abandono, mas nunca desistiu deles. Deus, Cristo, nunca desistiu dos seus apóstolos, dos seus seguidores. Isso é uma lição para nós. No final, deu-lhes uma missão que os deixaria ativos para o resto da vida. Nós queremos isso. Eu quero. Eu penso que vocês também querem. Querem servir a Deus de verdade? Então mergulhem na palavra de Deus. Se entreguem de coração completamente. E vejam o resultado. Vejam o que é felicidade. Vejam o que é alegria. Vejam o que é paz, poder dormir. Não precisar tomar remédio controlado, insônia, opressão, depressão. Tudo isso sai quando você mergulha na palavra de Deus. Shalom Adonai.